Amém? Hoje nós estamos na terceira semana da campanha As 12 Portas. Na primeira semana nós falamos sobre a porta do coração. E a palavra diz: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem a minha palavra, a minha lei. Nós vimos que quando entregamos o nosso coração, os nossos olhos se ampliam, a nossa visão é ampliada. Falamos sobre uma visão espiritual do que acontece no mundo espiritual, sobre libertação, sobre opressão e possessão. E na semana passada nós falamos sobre... Primeira semana foi sobre a porta do coração e semana passada sobre a porta de saída. Lembram da porta de emergência? Saída de emergência? Em todo lugar tem uma saída de emergência. E aí terminamos a mensagem falando sobre o povo saindo do Egito. As portas foram respingadas com sangue, mas principalmente falamos sobre a fé. Vocês lembram? Falamos sobre a fé. Deus fala para Abrão que o povo ficaria, os seus descendentes, 400 anos cativos. E falamos que isso era para gerar no nosso pai Abraão e nos seus descendentes a fé perfeita. A fé que acrescenta virtude, e a virtude a ciência, e isso que nós vimos semana passada. Quantos lembram? Quantos lembram sobre a mensagem, a porta do coração? Amém? E a porta de saída, a saída de emergência, quantos lembram? Amém? Se você não lembra, entre lá nas redes sociais e já está no YouTube para você poder assistir. Hoje nós vamos falar, hoje é a terceira semana, nós vamos falar sobre a porta dos cavalos. Diga, a porta dos cavalos. Israel, e como nós sabemos, todas as cidades antigas, elas eram muradas e havia uma proteção. A muralha era uma proteção. E havia as portas de entrada, porta principal, e havia várias portas dependendo da cidade, dependendo do reino, um tipo de muralha e um tipo de porta e algumas portas específicas. No caso da cidade de Israel, havia uma muralha e 12 portas. E uma dessas portas é chamada a porta dos cavalos. Por que se chamava a porta dos cavalos? Porque ela dava com o pátio onde ficavam os cavalos da guerra, os cavalos que iam para a guerra. Então por isso que ela tem esse nome, a porta dos cavalos, porque é onde estavam os cavalos que iam para a guerra. E o que esta porta dos cavalos representa? Qual é o significado dessa porta? O primeiro significado dessa porta é em relação a nos aproximarmos de Jesus para que Ele tire o nosso fardo, o nosso peso, tire tudo aquilo que nos atrapalha. Então o primeiro significado da porta dos cavalos é que você tem que estar leve, você tem que estar pronto para a guerra, mas você não pode sair com um monte de coisa. Imagine você ir para uma guerra com um monte de mala, um monte de utensílios. Você tem que ir com os braços livres. Você não pode ir com um peso sobre os ombros. Então a porta dos cavalos, a primeira coisa que ela representa é o chamado de Jesus. Quando Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, que estão oprimidos. Vinde a mim. Deixe o seu fardo. Entregue o seu fardo e peguem o meu fardo, que é leve e que é suave. Agora, qual que é a vantagem de trocar este fardo com Jesus? O nosso fardo pesado, são as tristezas, são as mágoas, são as feridas de alma, são as histórias que carregamos da infância, os traumas. Tudo isso vai deixando o quê? A nossa alma pesada, a nossa alma difícil, a nossa alma doente, enferma. Então, quando se fala da porta dos cavalos, se fala de ir a Jesus, de abrir uma porta de um relacionamento em que nós vamos nos abrir e nós vamos colocar para fora todo este fardo.
Como é que nós vamos fazer isso? Nos aproximando de Jesus e com um relacionamento. Porque eu tenho que me aproximar de Jesus e eu tenho que entregar esses fardos. Eu preciso falar com Ele sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus traumas, sobre as minhas enfermidades. Então, a primeira porta que nós vimos é a porta do coração. A segunda porta, a porta da saída, a saída de emergência. E hoje sobre a porta do cavalo. E o primeiro significado da porta do cavalo é se aproximar de Jesus. Fala, se aproximar de Jesus. É trocar o fardo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vimos qual é o nosso jugo, qual que é o nosso fardo, não é isso? Não são as doenças, as enfermidades, aquilo que nos deixa para baixo, aquilo que nos traz tristeza, a mágoa, a falta de perdão. Agora, o que seria aqui, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo? Qual que é o jugo de Jesus? O que seria o jugo de Jesus? Diga, a sua lei e os seus mandamentos. Agora, alguns pensam que a lei e os mandamentos de Deus é pesado, é um jugo, é muito pesado seguir a palavra de Deus. Mas nós temos que ter consciência que a palavra de Deus, ela é leve, diga leve. Porque toda lei, ela tem o propósito de ajudar, de organizar e de proteger. Por exemplo, nós temos algumas leis e algumas em relação a andar armado. Qualquer pessoa pode andar armado? Não, né? Precisa ser um policial, precisa ser uma pessoa treinada, uma pessoa que tenha experiência, que tenha certificado, não pode ser qualquer... Então tem toda uma restrição, não é? Não são as leis e os mandamentos sobre andar armado, não é isso? Por quê? Porque imagine se qualquer um pode andar armado. Que tem de doido aí que se você olhar feio para ele, ele saca a arma e dá um tiro. Então as leis de Deus são como as leis que nós temos. Qual é o propósito da lei? É organizar. É falar quem pode e quem não pode. É organizar. É legalizar. É proteger. Então a lei de Deus tem a mesma função. A lei de Deus, ela não é difícil e não é pesada. Porque a lei é um benefício para nós. Ela nos ensina como viver para vivermos segundo a vontade de Deus, vivermos bem e vivermos debaixo da bênção e prosperarmos em todas as áreas. É este jugo que Jesus está falando. Deixe o seu fardo, o seu jugo e tome o meu. Mas isto é uma escolha. Para eu entrar por esta porta, eu preciso querer. Nenhuma igreja, nenhum pastor vai te obrigar a fazer isso. Nem Jesus obrigou. O que ele falou? Vinde a mim. Não é Jesus que vai até nós, é nós que vamos até Jesus. Se há uma ferida no meu coração, se há uma dor no meu coração, se aconteceu algo há muito tempo atrás, e isso me traz uma má lembrança, um remorso, uma dor, uma tristeza, não é Jesus que vai vir até mim. É eu que tenho que ir até Jesus. Ele está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga, a porta dos cavalos. Então, o que representa a porta dos cavalos? Diga, se aproximar de Jesus. Para quê? Qual é o propósito de eu me aproximar de Jesus? De eu deixar todo o meu fardo e tomar o seu fardo. O meu fardo é pesado e o fardo dele é leve. Amém? A segunda representação dessa porta dos cavalos, ela diz respeito à força, ao serviço, às cargas e guerras. A luta contra o nosso inimigo, a luta contra a nossa carne.
Diga, guerra. Por que ela representa essas duas coisas, essa porta? Por que ela representa trocar o fardo e ela representa a guerra? Primeiro, porque nós temos que nos despojar de todo o peso e nós temos que nos preparar para uma guerra. Todo reino é formada por exércitos e por homens e mulheres preparados. Então, quando Jesus nos chama, nós temos que saber que há uma guerra espiritual. Lembram da primeira mensagem? Lembram da opressão e da possessão? Quando Jesus nos chama, há uma guerra. Ele nos chama, vinde a mim. Eu tenho que decidir ir. Eu tenho que vencer o meu eu. Eu tenho que vencer as forças inimigas. Eu tenho que ir até Jesus. E quando eu vou até Jesus, eu me despojo, eu tiro toda a minha dor, eu tiro todo o meu histórico de sofrimento e eu tomo o seu fardo. E o seu fardo é a sua palavra, que é a lei e os mandamentos. E a tua palavra, a palavra de Deus, é espírito e é vida. A palavra de Deus é espada. A fé é o escudo. Porque nós vamos ter uma guerra espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual. Não adianta a gente fingir que não está tendo uma guerra espiritual. O inimigo, ele não vai desistir de nós. Quando nós vimos a primeira mensagem sobre opressão e possessão, nós falamos que o inimigo ele sai, mas ele vai voltar. Ele não aceita perder a sua vida. Ele não aceita perder a minha vida. Por isso, a porta dos cavalos, ela representa ir até Jesus, ter intimidade com Jesus, ser liberto, ser curado, se despojar de todo lixo, de todo entulho, e ao mesmo tempo se preparar para a guerra. A nossa guerra, em Efésios 6:12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que ele está falando aqui? Que Jesus nos prepara para uma guerra que não é uma guerra normal, natural, entre os homens. O seu reino não é um reino desta terra, onde entram em guerra um país contra o outro, mas é uma guerra espiritual, é uma guerra contra espíritos malignos. Espíritos da sensualidade, do vício, da prostituição, da confusão, espírito das trevas. Por que diz principados e potestades? Porque são príncipes, são autoridades. Os demônios também possuem hierarquia e eles também são autoridades. E se você deixar, ele se torna a sua autoridade. Ele manda em você. Não é à toa que nas principais religiões pagãs e algumas seitas, como é que os espíritos malignos chamam a pessoa que é incorporada? De cavalo. As pessoas falam, eu sou cavalo, não sei de qual espírito. Porque é uma guerra. Então, a porta dos cavalos fala de libertação, fala de cura, uma porta que nos aproxima de Jesus para uma libertação e uma cura, e uma porta que nos prepara para a guerra. Diga, Senhor, me prepara para a guerra. Eu vou contar uma daquelas historinhas para vocês. Estão preparados? É a história do soldado ferido. Relaxa um pouco aí. Quantos conhecem a história do soldado ferido? No final eu vou perguntar para vocês se vocês gostaram da história ou não. Então já sabe que é uma pegadinha, né? Já tem uma charada por trás. Conta a história do soldado ferido que um pelotão estava em guerra e eles tinham entrado em confronto com outro pelotão. E o soldado chegou para o seu superior e falou, olha, eu peço permissão para ir atrás do soldado tal, que é meu amigo. E o seu superior falou assim, você não pode ir atrás dele. Ele está ferido e a sua ferida é para a morte. Você não pode ir. Mas passado um tempo, aquele soldado dá um jeito e ele desobedece, ele vai atrás do seu amigo.
E realmente ele vai atrás, ele encontra o seu amigo caído no campo de batalha, ferido e próximo da morte, dando seus últimos suspiros da vida. E quando ele encontra o seu amigo olha bem nos olhos dele antes de morrer e diz: eu sabia que você ia vir aqui. E ele morreu. Aquele soldado deixa o seu amigo morto, e na hora que ele vai retornar para o seu acampamento, o pelotão inimigo o atinge também, e ele também agora está ferido próximo da morte, e ele consegue chegar até aonde está acampado o seu superior e os demais soldados. E quando ele chega lá, o seu superior vai conversar com ele. E o seu superior chega para ele e fala: eu não te disse que ele estava ferido para a morte e que ele ia morrer? E agora você também está ferido para a morte e vai morrer. Eu não queria que você fosse, porque eu não queria perder 2 soldados, e agora eu vou perder 2 soldados. E aquele superior, ele diz para o soldado: valeu a pena você ter ido lá? Valeu a pena? O seu amigo morreu e agora você está morrendo? E ele diz: valeu a pena sim. E aí o superior diz: mas como assim valeu a pena? Valeu porque no seu último momento de vida, quando eu olhei para ele, ele falou: eu sabia que você ia vir aqui. Nunca desista de lutar por aqueles que Deus te confiou, mesmo quando tudo parecer perdido e as vozes das desesperança parecer falar mais alto. Há sempre alguém à espera de nossa manifestação como filho de Deus, a querer nos dizer: eu sabia que você viria. Quantos gostaram da história? Nós, nesses últimos dias, contamos algumas histórias. Uma mensagem de domingo foi praticamente só uma história, uma ilustração sobre o verdadeiro sacrifício. Semana passada nós falamos e contamos uma história. Eu sei que todo mundo gostou da história e no final eu falei: eu não gostei da história. Por quê, pastor? Porque ela vai totalmente contra a vontade de Deus. Porque quando saímos por uma porta de emergência, onde tudo está sendo queimado, destruído, tudo vai cair. Quando o Egito vai cair por terra, o mundo vai cair por terra. Quando o povo sai do Egito, quando o povo sai da Babilônia, quando nós sairmos deste mundo, em todo o processo de libertação e de cura, Deus nunca pede para nós escolhermos entre 2 bênçãos. Entre um filho e entre a prosperidade. Ele pede para nós escolhermos entre o caminho certo e o caminho errado. E quem escolher o caminho errado vai sofrer muitas maldições e por último a morte eterna. E quem escolher o caminho certo vai receber todas as bênçãos, a vida em abundância e a vida eterna. E aquela história era muito bonita, era muito emocionante. Eu tenho que tomar cuidado das coisas importantes, mas ela não é bíblica. São histórias bonitas, são ilustrações, são mitos, são fábulas, usado pelo mundo e usado por religiões diabólicas. Eu não sei se você continuou gostando da história. Eu até acho ela bonita, só não serve para mim. Porque quando eu estou em Deus, eu não preciso escolher. Deus derrama toda a sua bênção sobre nós. Pode não ser tudo de uma vez, pode ser gradativo. Mas nós temos acesso, nós temos direito e somos herdeiro de toda a bênção, de toda a herança. Então nunca escolha. As mulheres tiveram que escolher entre ficar em casa e cuidar dos filhos e sair para trabalhar. Entre ter filhos e famílias ou ter prosperidade e ser dona do seu próprio nariz. E hoje nós estamos vendo que esta geração tem sofrido. Uma geração sem filhos, uma geração sem família, uma geração sem paz e sem prosperidade. Por isso é uma história bonita. Mas é uma história que trabalhou na geração passada as mulheres para elas não serem mães. E aí como estavam deixando a família, não escolha a prosperidade. Você está esquecendo os seus filhos. Mas toda mulher tem o direito de trabalhar, como a mulher virtuosa de Provérbios 31, que ela trabalhava em casa, ela trabalhava fora, ela trabalhava em casa, fora, tinha uma família abençoada, tinha filhos. Dá para ter tudo quando somos abençoados por Deus. Agora, e essa história? O que vocês acharam dessa história?
Qual que é o problema dessa história? Porque você já sabe que eu não gostei dessa história. Apesar de ser uma história muito conhecida, muito famosa, muito contada. O que está de errado com essa história? Primeira coisa, desobediência. Se há um superior e você faz parte de um pelotão, você tem até o direito de pedir. Você não tem o direito de desobedecer. Mas é uma história bonita. Por quê? Porque dentro da igreja está cheio de desobediência. Desobedecer é normal. Por causa do meu sentimento. Por causa do meu sentimento, da minha amizade, eu desobedeço a Deus. Eu não faço o que a palavra nos instrui. Eu não respeito, eu não honro as autoridades, a igreja, a irmandade. Eu não penso em todos. Eu penso somente no meu sentimento. Por isso é outra história bonita. E foi muito contada na igreja. Mas é uma igreja que fala sobre uma amizade falsa. Em que os dois morreram e colocaram em risco todo o pelotão. Agora cai entre nós. Eu já fiz exército. Eu conheço, não tudo, mas conheço bastante sobre estratégia de guerra, de luta. Treinei artes marciais por mais de 10 anos, dei aula, participei do exército durante um ano. Por detrás disso está a desobediência, o sentimento descontrolado. Não tem nada de bíblico nisso. Mas as histórias são bonitas, as histórias são emocionantes. E elas nos levam a desobedecer às autoridades. Nos levam a colocar em risco todos os irmãos. Por causa de histórias bonitas, sentimentos e relacionamentos indevidos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando sobre a porta do cavalo. Sobre se aproximar de Jesus para limpar o coração. E todo aquele que se aproxima de Jesus e limpa o seu coração, é liberto e é curado, ao mesmo tempo que este processo de se aproximar e de trocar o fardo nos prepara para a guerra. Porque é uma guerra. Temos que ser racionais, inteligentes, estratégicos. Não podemos ser individualistas. Não podemos pensar só no eu, nos meus sentimentos. Em sentimentos desequilibrados, nós temos que pensar e fazer um culto racional. Sermos inteligentes, estratégicos. Diga, uma fé inteligente. Então, são histórias bonitas. São histórias bonitas, mas que não são cristãs. Não foram ensinadas por Jesus e debaixo de princípios bíblicos. Sabe de onde essa ilustração veio e entrou dentro da igreja? Dentro das igrejas, veio do Espiritismo. Esta é uma ilustração usada no Espiritismo. E que muitos pastores, muitas igrejas usam. E que muitas vezes nós achamos bonitinho e espalhamos pelas redes sociais. Mas elas não têm nada de bíblico. Elas carregam espíritos de opressão e espíritos de possessão que levam à morte. Diga, eu estou em uma guerra. Por isso que quando eles vão para a guerra, eles se juntam, eles se preparam. Eles saem armados, montados em cavalos, eles vão para a guerra, só que quando eles chegam para a guerra, eles falam, calma, vamos primeiro, está tudo certo, mas vamos primeiro ouvir a Deus. Diga, o primeiro que fala em uma guerra é o sacerdote. E você vai ver lá o que o sacerdote fala, nós não vamos detalhar, mas muitas vezes a pessoa que fala na nossa vida são pessoas que estão debaixo de opressão, são pessoas que estão debaixo de espíritos de miséria, de ruína, de falência, e aí as coisas dão errado. Agora, continuando o texto, diz que então os oficiais falarão ao povo dizendo, e aqui tem as instruções do que os oficiais, o que representa esses oficiais? Como eu falei, o primeiro a falar é o sacerdote, aquele que vai trazer a palavra de Deus, para que você possa entrar em uma guerra direcionado, com uma estratégia e com sabedoria. Se você deve entrar, se você não deve entrar, se você deve esperar, se você deve fazer a paz, ou se você deve se preparar melhor para essa guerra. Agora, o segundo a falar, diga o segundo a falar, são os oficiais. Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai, torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. O que o oficial vai falar?
Primeira coisa, olha, se você tem casa e não consagrou, volte para a sua casa e consagre a sua casa. Tudo que é meu, eu tenho que consagrar a Deus. Porque se é meu e eu não consagro a Deus, e eu entro em uma batalha, se eu morro em uma batalha, alguém vai tomar aquilo. Os inimigos vão tomar. Mas se foi consagrado, vai ficar para os seus filhos. Então, se você tem algo que você não apresenta, se o seu carro é seu, se a sua casa é sua, se o seu emprego é seu, se o seu dinheiro é seu, se o dízimo de Deus também é seu, volta antes. Volta para sua casa antes de entrar em qualquer guerra. Volta para sua casa e consagra tudo a Deus. Segunda coisa que o oficial vai dizer: e qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. A vinha, o fruto da vinha, o suco de uva, representa a alegria. Você, para ir para uma guerra, primeiro você tem que ter alegria. Se você plantou uma vinha, se você trabalhou, preparou uma terra, semeou, se você regou, se você cuidou de uma terra e ela ainda não deu frutos, ele fala: volta. Você tem que ir para uma guerra feliz. Por que feliz? Porque eu sei qual é o resultado da guerra. Porque a primeira coisa que eu fiz foi ouvir o sacerdote a palavra de Deus. A segunda coisa que eu estou fazendo para ir para uma guerra e voltar desta guerra e ser vencedor, mais do que vencedor, eu estou ouvindo os oficiais. Então eu não posso ir para uma guerra onde a guerra é minha. Porque se eu não estou consagrado e o que eu tenho não está consagrado, esta guerra não é de Deus. Agora, se você foi consagrado, se você é de Deus e as suas coisas são de Deus, esta guerra não é nossa. É de Deus contra o inimigo. Mas ele diz: se você plantou e não colheu ainda, volte. Você tem que estar feliz. Você tem que ir para uma guerra depois de uma colheita, depois de estar alegre, feliz. Ninguém pode ir para uma guerra triste, porque aí entra na terceira parte. E qual o homem que estava despojado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Ele fala que se alguém acabou de casar e ainda não tomou a mulher como sua esposa, ele fala: volte para casa. E aí, no final ele diz: e será que quando os oficiais acabarem de falar, o povo então designará os capitões dos exércitos para a dianteira do povo? Quando os oficiais estão falando, eles dão essas 3 instruções. São os conselheiros. A Bíblia diz, fala que nós vencemos as batalhas nos muitos conselhos. Quando os oficiais terminam de falar isso, ele diz: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Sabe qual que é a pior coisa que temos? É que muitas vezes nós queremos ir para a guerra e nós queremos levar pessoas tímidas, medrosas. É pessoas que sentam do seu lado e dizem: você tem certeza que este é o mês de Abraão? Você acha que vai dar resultado sacrificar a Deus? Ah, eu não vou fazer não. Por isso que os oficiais, depois de dar os 3 conselhos, ele fala: olha, se você tinha casa e não consagrou, se você tinha uma plantação e ainda não colheu, não se alegrou, se você se casou, volte. E por último, ele diz: olha, os tímidos, os covardes, os medrosos, voltem, porque eles fazem o coração dos outros derreter. A pessoa medrosa, tímida, ela vai te contaminar, ela vai roubar a sua fé. Por isso ninguém podia ir para a guerra que fosse medroso e tímido, porque o medroso e o tímido contamina os outros. Quando algumas pessoas foram procurar Jesus, Jesus falou sobre 2 coisas: descanso e falecimento. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, e aproximaram-se dele um escriba, diga, um escriba. E disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Um escriba é uma pessoa que conhece toda a palavra.
conhece toda a história e toda a palavra de Israel, a palavra de Deus. E ele chega para Jesus e ele diz: olha, Jesus, aonde você for, eu vou junto. Eu estou com você. E Jesus responde para ele, e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está falando para ele? Eu estou em guerra. Eu tenho uma casa e eu tenho hora para sair, mas eu não tenho hora para voltar. E o escriba, pelo jeito, achou melhor não ir. Porque é uma guerra. Temos que estar preparados. E aquele escriba conhecia a palavra. Conhecia a palavra. Conhecia as estratégias. Estava até disposto. Mas era só papo. Tem muita gente que só tem papo. Não, pastor, eu estou junto. Pastor, agora vai. Pastor, nós vamos fazer. Pastor, vai acontecer. Deus vai fazer. Aí quando você fala, olha, eu não estou preocupado com casa, eu não estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Eu estou preocupado em vencer. Eu estou preocupado em libertação e cura. Aí ele volta atrás. Porque o interesse do escriba é outro. Uma outra pessoa, um outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quando Jesus fala para este outro discípulo que diz: olha, Jesus, só um momentinho, eu vou sepultar o meu pai e depois eu volto. Primeira coisa que você tem que ter é tirar o sentimento de lado. Porque aquele homem, aquele discípulo não estava dizendo para Jesus de um pai de idade que estava de cama e à beira da morte. Ele estava falando o seguinte: o meu pai é mais importante que você. Só depois que o meu pai morrer, aí eu vou te seguir. Tem pessoas que falam isso: quando eu for mais velho, quando eu me aposentar. O que vem de gente aqui falar: pastor, quando eu me aposentar, pode contar comigo, viu, pastor? Quando eu me aposentar. Então tem um monte de gente que fala assim: não, deixa eu passar a juventude, deixa eu aproveitar a vida. Quando eu enterrar os meus pais, já for de idade, quando eu já tiver casa, carro. Jesus falou: não, me segue, é agora, a oportunidade é agora. Deixe que os mortos enterrem os mortos. O que Jesus está falando com isso? Deixe aqueles que não têm vida em abundância, aqueles que não me receberam, que eles vão cuidar dele, eles vão cuidar do seu pai. Os mortos, aqueles que não querem a vida, que não querem Jesus Cristo, a vida de Jesus, deixe os mortos cuidam dos mortos. Por isso, se você está em uma guerra, e se você quer vitória, você tem que se aproximar de Jesus. A porta dos cavalos, se aproximar de Jesus e se preparar para a guerra. Existem leis, existem princípios, não pode ir qualquer um para a guerra. Não é qualquer um que vai para a guerra que vai vencer a guerra. Tem que estar consagrado, tem que ter alegria, tem que ter uma família constituída e não pode ser medroso. Muitos vêm e falam: pode contar comigo, depois que eu me aposentar. Mas Jesus continuou e atravessou e os seus discípulos o seguiram. Quem é discípulo de Jesus, segue Jesus. Não tem meias palavras, não tem meio termo. Porque quando qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Marcos 3:35. Agora, em Mateus 10, do 37 ao 38, nós vamos ver: tomar a cruz e seguir Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus não está falando que quem não deixar, quem não abandonar, quem não brigar com os pais. Se você não vem à igreja porque o seu filho isso, porque o seu pai aquilo, porque a dor de barriga aquela outra, se qualquer coisa te impede de seguir a Jesus, ele diz: você não é crente, você não é discípulo. Se você não deixar tudo para trás, e estou deixando bem claro, não é abandonar,
não é brigar, é colocar Deus e as coisas de Deus acima de todas as coisas. E tomar a sua cruz, ele diz, aí sim é meu discípulo. Se eu for mais importante do que o seu pai e a sua mãe, seus irmãos, se eu for mais importante do que tudo, e você tomar a sua cruz, suportar a guerra, aí você é discípulo. Diga, deixar pai e mãe. E tomar a cruz. Agora, é fácil? Não é. Por isso que é guerra. Por isso que a terceira porta fala sobre guerra. Muitos querem vencer na igreja. Muitos no meio do povo querem vencer. Mas não seguem a palavra, não se aproximam de Jesus, não são libertos e curados e não se preparam para a guerra. Porque o inimigo está sempre ao derredor. Querem vitória, mas não se aproximam de Jesus. Querem a vitória na força do seu braço. Sem passar por uma libertação e uma cura. Sem ouvir a voz do sacerdote. Sem ouvir a voz dos oficiais. Sem estar preparado para a guerra. Para ir para a guerra, você tem que abrir mão de tudo. Você tem que deixar tudo para trás. Eu gosto muito das imagens que mostram os soldados voltando de guerra, depois de 1 ano, 2 anos, encontrando seus filhos, encontrando a sua esposa. Eles foram sem saber se iam voltar, mas com a certeza que iam vencer. E guerra espiritual é a mesma coisa. Se qualquer coisa é mais importante para você, você não vai vencer. Porque se você não está primeiro o reino de Deus, você não vai vencer. Se você não está consagrado, se você não está vivendo os princípios, você não vai vencer. Tem um outro texto que diz, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 29. Tem coisas que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus. Tem coisas que nos impedem de nos prepararmos para vencermos. E Jesus diz aqui, olha, se algo está te impedindo, se o teu olho está te impedindo, é melhor você arrancar o seu olho e você entrar só com um olho nos céus do que você ir para o inferno. Se a sua mão está te impedindo, é melhor você cortar a sua mão, você perder a sua mão do que você perder toda a sua vida. Tem amizades que é melhor cortar do que você perder a sua vida. Tem coisas na nossa vida que é melhor a gente cortar para que a gente não perca a vitória. Eu vejo muitos atletas, vencedores, campeões, sem um braço, sem uma perna. Ele está dizendo, se aquilo que está te impedindo, se o que está te impedindo é um olho, é um braço, corta. Se é o teu sentimento, corta. Se é o seu trabalho, corta. Se é uma amizade, corta. Se você quiser vencer, algumas coisas precisam ser cortadas. Ainda que doa na carne. Mas é melhor doer na carne, sentir a dor do corte, do que sentir a dor eterna do inferno. Agora, nós estamos falando aqui que Jesus, quando nos aproximamos de Jesus, Ele nos liberta e nos cura. Ele nos prepara para a guerra. E para irmos para a guerra, precisamos saber as leis, nos preparar. Ouvir os sacerdotes, os oficiais, cumprir os princípios. Não podemos ter medo, precisamos ter fé. Não podemos andar com os medrosos e tímidos. E Ele está falando, se você quer ir comigo, você tem que ter como prioridade eu e o meu reino. A sua vida, e não a vida dos outros, os seus familiares. Eu tenho que ser a coisa mais importante. Ir para o céu tem que ser a coisa mais importante. Ao ponto dele dizer que isso é tão importante, que se o seu olho te impede de ir, corte. Diga, é um alto preço. Agora, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em deixar tudo para trás? O que eu ganho em buscar a Cristo, me preparar para a guerra, viver a palavra de Deus para a guerra e vencer a guerra?
O que vai me custar? Custar um olho, um braço, uma perna, um amigo, um familiar. O preço é alto, não é? Não é alto seguir Jesus? O escriba sabia toda a palavra, mas não estava preparado. O outro discípulo disse: você é secundário na minha vida. Primeiro é o meu pai, depois é você. É um alto preço ou não é? Quantos estão dispostos a pagar? Eu só entro em um negócio quando eu sei qual é o retorno. Se eu entro num negócio, por exemplo, eu entrei em Cristo, busquei a Cristo, eu sei o preço que foi buscar a Cristo e buscar libertação. Eu sei o que foi chorar, gemer, sofrer. Eu sei o que foi perder amigos, familiares. Eu sei o que foi ser perseguido, caluniado. Tudo que você abrir mão por amor a Cristo, neste tempo, nesta vida, você vai receber 100 vezes mais. E no século futuro, a vida eterna. A minissérie Moisés, ele teve que abrir mão de um palácio. Mas valeu a pena. Às vezes a recompensa 100 vezes mais não é para mim, mas é para minha filha e os filhos dos meus filhos. Pode demorar 2, 3 gerações. Mas tudo que você perdeu por amor a Cristo, ou Jesus é mentiroso, ou ele é verdadeiro. Moisés abriu mão de um palácio, de uma terra, a terra do Egito. Mas Deus lhe deu uma terra muito melhor, a terra que emana leite e mel. Tudo que você abrir mão e tiver que cortar. Quantos conhecem a história que Abraão foi libertar o seu sobrinho Ló? Todos conhecem? Todos conhecem a história que se levantou um reino contra outro, 5 reinos contra 4 reinos, uma guerra enorme, e o seu sobrinho Ló com a sua mulher, os seus sobrinhos, os seus parentes, toda a riqueza de Ló foi levada. Abraão, ele cortou o laço sentimental e familiar, não é mais sobrinho. Porque quando ele levou o sobrinho, virou maldição, porque ele desobedeceu a Deus. Mas agora ele vai entrar em uma guerra, não é pelo seu sobrinho, é pelo seu irmão. Diga, meu irmão em Cristo. E nós sabemos que esta é uma das poucas guerras que um homem, conduzido por Deus, voltou com 100% de aproveitamento. Ele reúne os seus da sua casa, os fiéis, aqueles que nasceram na casa, que significa filhos, uma família. Ele reúne 318 homens que nasceram na sua casa, íntimos, próximos, que o respeitavam, que o honravam, que tinham aliança com ele. E eles saíram para buscar o seu irmão Ló. O diabo está armando estratégias para te tirar. O diabo está armando estratégias para te fazer um derrotado. A opressão vai aumentando até chegar a um nível de possessão. Por isso, você que está dodói hoje aqui, que está triste, ferido, que está dodói, magoado, ou você entra pela porta e se aproxima de Jesus para ser liberto e curado. Ou esta ferida, você crê que é para ser curado e ser um testemunho, porque se a sua ferida é para a morte, você vai ficar para trás. Porque nós vamos continuar avançando e conquistando.